Bom dia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o caso de recuperação judicial da empreiteira OAS. Antes de começar a apresentar o caso de recuperação, quero apresentar meu grupo, que é composto por mim, Luiz Henrique, pelo Júlio Sagiorato, João Vitor Pereira Dias, pelo Henry e pelo Bernardo Knoll. Antes de falar um pouco sobre o caso de recuperação judicial de fato, eu vou apresentar um pouco da história da empresa. A OAS é uma sociedade anônima de capital fechado que atua no meio da engenharia e infraestrutura, estando presente em todo o território nacional, além de estar em mais de 20 países, tornando-se assim uma das maiores empresas constituídas no Brasil, tendo sua origem no estado da Bahia. Ela é um conglomerado de empresas, e dentre essas está a OAS Engenharia e a OAS Investimento, fazendo assim com que a empresa atue num grande leque no mercado. Bom, a OAS Engenharia, como o próprio nome já diz, atua principalmente no ramo civil, apresentando diversas propostas inovadoras de mudanças e obras com um destaque acentuado. Temos, por exemplo, algumas construções que são marcantes da empresa, estando entre elas a linha amarela no Rio de Janeiro, a ponte Otávio Frias de Oliveira em São Paulo e o projeto da Arena do Grêmio, além também do projeto da Arena das Dunas e da Arena Fonte Nova. Já a OAS Investimento trabalha na gestão de projetos e infraestrutura, como as arenas multiuso, incorporação imobiliária, metrôs, rodovias e aeroportos. Bom, vamos falar sobre o que é a recuperação judicial. O objetivo principal da recuperação judicial é apresentar um plano de recuperação para evitar a falência de uma empresa. Como o próprio nome já diz, é uma tentativa de se recuperar, evitando o fechamento e as consequentes demissões por não efetuar o pagamento aos seus credores. Nesse processo, a empresa fica imune a pedidos de falência, a instituição também consegue ter um caminho mais aberto quanto à renegociação do passivo, além de possuírem a proteção quanto ao bloqueio de contas e penhora antecipada de bens. Sendo assim, a empresa consegue fazer o pagamento das dívidas de forma diluída e também é possível realizar acordos com seus credores. Em geral, empresas pedem a recuperação judicial quando já estão com muitas dívidas atrasadas e começam a ser cobrados pelos seus credores. A recuperação judicial foi instituída no Brasil em 2005 pela Lei 11.101, que substituiu a antiga Lei das Concordatas. A diferença entre as duas é que na recuperação judicial é exigido que a empresa apresente um plano de reestruturação, que precisa ser aprovado pelos seus credores. Portanto, a empresa tem plenas condições de se reerguer pagando de forma condicionada suas dívidas, retornando assim a produtividade e potencial, beneficiando a todos que dependem de sua manutenção, como empregados, credores e até mesmo o governo. Em março de 2020, foi decretado o fim do processo e, enfim, a OAS se livrou do caso de recuperação judicial, após diversas negociações com seus credores e com um plano de negócio bem estruturado. A recuperação judicial foi bem executada. Quase 10 bilhões acumulados em dívidas em 2015 tornaram-se 800 milhões em meados de 2020, quando o processo foi concluído. Inclusive, para que houvesse solução no caso, a empresa fez um acordo de leniência de mais de 1,9 bilhão de reais que serão embolsados pelos cofres públicos até 2047. Outra medida foi a diminuição da empresa, em cerca de 90%. Cerca de 108 mil trabalhadores foram demitidos. Embora o processo tenha terminado, a OAS não teve seus problemas completamente solucionados. Várias outras empresas têm buscado a justiça para cobrar as dívidas que possuía. Uma das empresas que mais chama atenção por denunciar a OAS é a FTI Consulting, a qual prestou assessoria e consultoria financeira durante os longos 5 anos de crise da OAS. Outra empresa que também cobra a OAS é o Banco Santander, o qual
cobra uma dívida de 7 milhões da empresa. Os valores totais de cobrança após março de 2020 ultrapassam os 37 milhões. A nova direção da empresa deu uma declaração afirmando que a empresa não iria falir e que a empresa ainda estava em fase de reestruturação, algo normal depois de ficar 5 anos à beira da falência. Algumas propostas para melhorar a empresa seriam mais transparência na gestão da empresa, abrir o capital com a fim de captar recursos, quitar as dívidas e aproveitar as vantagens de ser uma companhia de capital aberto. Sendo negociada na B3, Bolsa Brasileira, a empresa ganharia ainda mais visibilidade e podendo mudar a perspectiva do mercado sobre ela, que está manchado após a Operação Lava Jato. Algumas outras propostas para melhorar a empresa seriam cumprir os propósitos feitos durante o processo para que volte a ser representativa no mercado e elevar de novo o seu rating. Outra ideia seria investir em cursos e melhorar a capacitação dos seus profissionais para que cada vez mais a empresa possa se diferenciar de outras que já estão ativas no mercado, podendo elevar constantemente o nível da OAS, fazendo com que ela volte a ser referência tanto nacional quanto internacional. A conclusão que o nosso grupo chegou após muita reflexão sobre tal assunto é que a OAS, mesmo marcado por um período de muita polêmica, dificuldades e problemas devido a vários escândalos de corrupção e da Operação Lava Jato, que junto com uma equipe, uma gestão bem formulada, uma estratégia boa e uma execução dessa estratégia ainda melhor, em qualquer empresa, não importa quanto endividados que estão, possam fazer uma recuperação tão eficiente quanto a OAS fez.